Olá, sejam bem-vindos ao Encontro de Imagens e Palavras. É uma série de encontros onde eu, fotógrafo Fred Gustavos, encontro os jornalistas que escreveram esse lindo projeto Saberes pelas Mãos do Tempo, Artesanato de Mato Grosso. E hoje estou aqui com Lidiane Barros, jornalista e mestre em cultura contemporânea pela UFMT, que participou desse projeto. Obrigado por estar aqui, Lidiane. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu penso, Lidiane, nesse encontro como um momento da gente rememorar essa jornada, né? Que foram 3 meses de pesquisas, né, em 2019, né, indo ao encontro desses personagens que fazem o artesanato e são ícones do artesanato no Mato Grosso. Né? E eu fico pensando que as pessoas têm como uma forma de pensar que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E eu fico pensando, será que não seria legal a gente pensar, né, o contrário disso, quando as palavras constroem essas imagens? E eu vejo isso muito forte no seu trabalho, né, como jornalista, de, pelas palavras, fazer essa construção de imagens, de cenários. Eu queria saber de você, assim, nesse fazer da escrita, por que é que você escreve, o que te motiva, né, e que te levou à escrita? E aí a gente vai entrando um pouquinho no seu processo criativo também. Então, se você pudesse apresentar como foi esse entrar para a escrita, né, para o jornalismo. E primeiro eu quero agradecer, né, o seu convite e o convite do SESC também para participar desse projeto com vocês. E eu acho que eu me tornei uma jornalista porque eu gosto de ouvir e contar histórias, né? Eu acho que essa é a proposta, né, desse projeto do SESC, de contar as histórias dos artesãos de Mato Grosso, né? E é um registro oficial, né, de uma linguagem artística, de uma manifestação artística tradicional, popular, né, e que precisa de visibilidade, né, especialmente agora, né, com o avançar do tempo e quando se prioriza a produção em série, né? Então, eu acho importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Para conservar esse legado, né? E você estava falando, né? Sobre quando a imagem, né? Essa relação da imagem e da palavra, eu acho que o jornalista ele consegue descrever uma cena, né? Ele consegue descrever, traduzir a cena que ele está vendo, mas assim nada substitui, né, a imagem, né? A gente estimula, né, um processo criativo na cabeça da pessoa para ela imaginar como era aquela cena, né? Mas assim nada como a imagem. Acho que elas se complementam. E quando a imagem está sozinha, chega o texto para direcionar uma leitura, né, sobre aquilo e para trazer mais informações. Eu acho que elas se complementam, são correlatas e ambas, né, nesse processo que a gente fez então do nosso catálogo, né, suas fotos foram essenciais, né, para esse trabalho. E sua escrita também, né? Ah, obrigada. Porque eu fico vendo assim que, por exemplo, meu processo quando, né, a gente foi a campo, eu faço até numa perspectiva cronológica do momento, né? A gente chega, eu já vou registrando o lugar e tal, mas eu vejo que pelo teu texto você transporta a gente, transporta os leitores que não viveram aquilo que a gente viveu, né? De sentir a comunidade ribeirinha, de sentir qual que é a atmosfera até bucólica, assim, é um refúgio na cidade, né? O que te marcou, assim, dessa experiência, vamos falar aqui do Ozil, né? Sim. Que a gente teve lá, o que ficou, assim, o que te tocou? Eu acho, assim, que eu gosto muito de trabalhar uma escrita sensorial e eu não vou em um lugar simplesmente, né? Eu gosto de explorar aquele lugar, então assim, todos os cantos, todas as subjetividades daquele lugar, né? E é muito curioso, assim, porque São Gonçalo Beira-Rio, né, tá tão próximo ali da Fernando Corrêa, naquele
aquela agitação, trânsito pesado, né, vai para a estrada, e ao mesmo tempo, quando você adentra aquela ruazinha, parece que o tempo começa a passar arrastado, né, e é um lugar acolhedor, um lugar de tranquilidade, né, e o ritmo do rio devagar, e parece que é aquilo que está ditando o ritmo, né, daquela comunidade. E a gente entrou na casa do Ozil, né, porque nós fizemos essas incursões juntos, né, Fred? Você acompanhou todos os outros jornalistas. E a gente chega na casa, né, do Ozil, é bem lá no fundão, assim, né, no quintal, né, de frente para o rio. E a gente chega nessa casa, uma ateliê, uma estante cheia já de peças ali que estão em produção. E é um trabalho muito silencioso que ele realiza também, muito minucioso, porque, né, são muitos detalhes dessas obras. E também tem aquela coisa da reprodução das tradições da comunidade, né? Então tem o canoeiro, tem o vaqueiro, que ele disse que gostava muito e que, inclusive, a primeira peça que ele tinha desenvolvido era um cavalinho, né? Exato. E ele é filho, né, de um dos maiores expoentes do artesanato, né, da cerâmica, que é o Clínio Moura. Então, assim, é um prazer, né? Foi um prazer estar junto com aquela pessoa por saber dessa ancestralidade dele, né, que é o Sr. Clínio Moura. E aquela acolhida da família, da irmã, que o tempo todo estava lá nos mostrando aqui essas imagens, aqui esse catálogo, aqui, sabe, nos municiando com informações e que conta a história da família, né? Eu lembro desse momento em que ela trouxe um catálogo, né? Sim. Uma pasta tipo coral com muitas matérias de jornais. Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente tem os álbuns de retrato, né? Sim. Mas o artista, os artesãos, enfim, trabalham também com essa clipagem dos textos, né? E o texto vira um retrato desse momento, né? Então eu fiquei vendo o cuidado que ela tinha com os recortes, com as matérias. Me pareceu um zelo igual a gente tem com foto, né? Sim, é um álbum / portfólio, né? Que eles têm. E que eles se orgulham muito, né, dessa trajetória da família. E foi muito legal a gente participar um pouco daquele cotidiano, né, em uma manhã, de acompanhá-lo, né, na feitura da peça, né, de algumas das etapas, de ver onde é o forno, onde que ele, né, queima as suas peças. E também de ouvir um desabafo do artesão que está vendo, né, essa tradição se dissolver com o tempo, porque hoje a prioridade dos jovens, né, das crianças tem como foco uma formação acadêmica, né, e eles estão carentes, né, de pessoas, né, para dar continuidade a essa arte. Eles falam que já é uma situação crítica, né, na comunidade. Os artesãos, né, eles estão envelhecendo e essa arte não está sendo repassada para as novas gerações. E eu vejo um pouco disso também no seu texto, quando você consegue contextualizar esse modus vivendi, assim, esse jeito de viver tradicional da localidade, né? Eu até destaco alguns trechos do seu trabalho. E fico pensando também, como que, por exemplo, como eu te falei, quando eu vou fazendo as fotos, tem uma sequência, né? Uhum. Eu queria entrar um pouco agora sobre como que você vai construindo o seu texto. Que você tem um jeito seu, que você fala assim, não esquece metodologia, eu faço do meu jeito, ou se você... Quais são os critérios, se você tem um regimento para você seguir, um roteirinho que você faz, como que é para você a escrita, o processo dessa escrita? Eu sigo um modelo tradicional, eu não consigo trabalhar sem uma caderneta. Eu preciso anotar tudo que a pessoa vai falando e ainda estabelecendo uma comunicação visual com essa pessoa. E agora, né, recentemente também faço uso do gravador de celular, né, porque é onde a gente checa aquelas informações mais pontuais, alguma coisa que a gente deixou passar.
E também nessa caderneta eu vou anotando algumas impressões. Eu gosto muito de descrever a cena como eu te disse, e às vezes um gesto da pessoa, né, algum acontecimento, alguém chamou a pessoa lá da frente e a maneira como, né, aquela pessoa respondeu. Tudo é captado e traduzido em texto. Eu vejo que você passeia entre a narrativa do seu Ozil, né? Mas também vai entrando nessas memórias, né? Do que para ele representa fazer o artesanato dele, né? Então, quando você fala da sua atenção, eu vou dizer assim, nossa, que primor que é você conseguir captar todas essas informações externas e ainda entrar na subjetividade dele. Ou seja, você faz com as palavras que a gente adentre ao universo pessoal dele. Então, eu fico pensando assim, quanta coisa para anotar, como que você captura isso, né? Eu fico pensando se tem muito processo afetivo, né, com a escrita. É que eu aprendi, assim, com a minha vivência, né, que eu atuo no jornalismo cultural desde 2001, né? Então, eu sempre tive muito apreço pela cultura popular, né? Eu passei por várias vertentes, mas é uma coisa que me chama muito a atenção, é essa relação afetiva mesmo que eu desenvolvi com as manifestações populares. E eu valorizo muito aquela pessoa, a história daquela pessoa, então tudo me emociona, sabe? E principalmente o resultado de todas essas emoções que eu acho que eles trazem para as suas obras, entendeu? Eu acho que o Ozil, então, ele falou pra gente da infância dele, né? E a gente vê como esse período foi marcante para a produção de hoje, né? O que ele continua produzindo reflete, né, a comunidade dele, os personagens da comunidade dele, a religiosidade que também é muito marcante, né? Muitos santos por conta até da herança do pai Clínio Moura e das coisas que ele gostava, que ele vivia quando criança, né? Isso é bem emocionante, assim, ouvir essas histórias, né? E que a gente não viveu, mas que a gente vive quando escuta, né? Que legal, né, Lidiane? Isso que você traz é como assim, para mim como fotógrafo, eu fico pensando, nossa, o tempo todo o operador é o olho, né? E para a escrita o tempo todo é a escuta, né? Então, acho que é um grande aprendizado a gente ver o quanto o sensorial da gente está envolvido, né, com o nosso fazer. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença, por ter trazido esse momento da gente relembrar como foi gostoso a gente ir, né, nessa jornada que é sempre inusitada, né? Sim. Sempre inusitada. Obrigado pela sua presença. E vamos reforçar que vocês podem fazer o download deste catálogo, ter acesso a todo o material dele, os textos, as personalidades que aqui estão, pelo site do Sesc Mato Grosso e podem visitar a exposição, né? Está toda virtualizada, acessível, onde você estiver a qualquer momento, pelo celular, pelo computador. Sejam muito bem-vindos a Saberes pelas Mãos do Tempo.